O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras dos vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam conta a esta geração do sangue de todos os profetas derramados desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestre da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal, e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armaram ciladas para pegá-lo de surpresa, por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora do Patrocínio. Ih, tá fraco, padre. Santa Teresinha do Menino Jesus. Agora sim. Louvado seja Deus por este quinto dia do cerco de Jericó. Olha só como que esta comunidade, como que esta paróquia, ela é agraciada por Deus. Ao longo desses dias eu tenho acompanhado, tenho visto as fotos, tenho acompanhado um pouco as celebrações, e isto é um grande sinal ver esta igreja cheia. É um sinal de que esta comunidade está respondendo de modo positivo ao convite de Deus. Quantas comunidades por aí que poderiam também estar orando, que poderiam estar na presença de Deus, que poderiam estar buscando a graça de Deus, mas não atendem de modo positivo a esse chamado de Deus. E nós podemos dizer, meus irmãos, que toda celebração, que toda missa, que toda oportunidade que nós temos de rezar, a oração do Santo Terço, todas estas orações cotidianas que nós temos, todas elas nos ajudam a nos aproximar de Deus. Porém, para que nós tenhamos uma boa caminhada espiritual, em alguns momentos da nossa vida, é necessário nós nos retirarmos. Quando nós estamos no meio do barulho, quando nós estamos na correria do dia a dia, nós podemos correr o risco de não ouvir bem a voz de Deus. E olha, quantas vezes nós, atribulados pelos afazeres, com as nossas preocupações, quando nós caímos na rotina, muitas vezes nós nos esquecemos de rezar. Quantas vezes? Nós já estamos aí findando o ano, quando nós olhamos para esses outros meses que passaram, quando nós começamos a fazer uma retrospectiva na nossa vida, e todo final de ano nós fazemos isso, e também devemos fazer da nossa caminhada espiritual, nós percebemos que nem sempre nós atingimos os objetivos que lá no início do ano nós traçamos. Então, este cerco de Jericó, nós podemos dizer que é para esta comunidade, que é para nós este grande retiro espiritual. Se nós estávamos preocupados, se nós havíamos nos perdido
nos perdidos, nos afazeres, nas preocupações da vida, se nós nos esquecemos de rezar, se nós nos esquecemos de caminhar nos passos de Deus, se nós cedemos aos pecados, se nós cedemos aos vícios, se nós cedemos à preguiça, agora Deus nos chama a uma vida nova. Deus nos chama a nos reconciliarmos com Ele. Deus nos chama a começar de novo. E se nós de fato estamos vivendo esse cerco de Jericó, com o nosso coração aberto, com os nossos ouvidos atentos, nós não teremos outro caminho, nós não teremos outro destino, nós não teremos outra chegada, a não ser um encontro mais íntimo com Jesus. Quem aqui quer ter um encontro mais íntimo com Jesus? Levanta a mão. Eu quero ter um encontro mais íntimo com Jesus. E nós devemos fazer de todas as oportunidades que Deus nos dá, este passo ao encontro de Deus, esta ida ao encontro de Deus. E quando nós olhamos para a liturgia da palavra, desse quinto dia do cerco de Jericó, nós encontramos no Evangelho de São Lucas uma grande crítica feita por Jesus aos fariseus. Olha só, às vezes, no nosso tempo, nós temos uma imagem assim um pouco manchada de quem eram os fariseus, né? Nós associamos os fariseus à hipocrisia, nós associamos os fariseus à falsidade, mas na época de Jesus não era assim. Quem que eram os fariseus? Os fariseus eram aqueles que tinham um conhecimento da palavra de Deus. Nós bem sabemos, pela história do judaísmo, pelas próprias denúncias que Jesus vai fazer ao longo do Evangelho, que os fariseus eram aqueles que seguiam à risca os mandamentos da lei mosaica, que seguiam à risca os preceitos do Antigo Testamento. Eles tinham um conhecimento grande da palavra de Deus. E mais, os fariseus, eles eram aqueles que estavam no templo, eram aqueles que eram conhecedores, muitos eram mestres da lei, muitos pregavam na sinagoga. Porém, o Evangelho de hoje vai denunciar esta insensibilidade deste grupo dos fariseus. Olha só que incoerência. Estavam no templo, conheciam a palavra de Deus, muitos viviam rigorosamente os mandamentos, mas estavam com o seu coração longe de Deus. Olha só. E nós, meus irmãos, podemos também cair nesse risco de conhecer a palavra de Deus, de participar desse cerco de Jericó, mais um cerco de Jericó na nossa vida, na nossa caminhada, mais um retiro espiritual que nós estamos fazendo, e não ter a nossa vida transformada, não nos tornarmos pessoas melhores. Porque cada oportunidade que nós temos de nos encontrar com Deus, nós devemos e temos a obrigação de nos tornarmos, de sairmos pessoas melhores. Porém, estes fariseus, que eram os conhecedores, que tinham a ciência, como vai dizer o próprio Cristo no Evangelho de hoje, estavam insensíveis ao Filho de Deus. Estavam diante do Salvador, estavam diante do Messias esperado, mas estavam insensíveis, estavam com os olhos da fé fechados. Nós muitas vezes, quando olhamos o Evangelho falar dos fariseus, nós nos assustamos, queremos muitas vezes até apedrejar os fariseus. Mas nós, no ano de 2023, aqui nesta comunidade, nesta paróquia, nós também podemos cair nesse risco de conhecer a palavra de Deus, de participar desse cerco de Jericó, mas nos tornarmos insensíveis diante daquilo que Deus está nos pedindo. E nós sabemos, nós já estamos no quinto dia deste cerco de Jericó, e cada um de nós sabe aquilo que Deus está pedindo,
aquilo que é necessário abandonar, aquilo que é necessário abraçar, aquilo que é necessário se comprometer. E nós, o que é que nós vamos fazer diante desse pedido de Deus? Diante daquilo que Deus está nos solicitando? Quando nós olhamos para a primeira leitura de hoje, tirada da carta de São Paulo aos Romanos, São Paulo, ele é muito feliz na primeira leitura de hoje, porque ele vai trazer ali uma grande reflexão cristológica. São Paulo, na primeira leitura, se nós bem prestamos atenção, São Paulo vai dizer assim, que nós somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Olha só, olha que palavras fortes de São Paulo. São Paulo não vai usar inclusive a palavra salvar, mas ele vai usar a palavra justificar. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo. E São Paulo começa a fazer um grande discurso, dizendo que todos nós somos iguais perante a Deus, que todos nós fomos salvos. Mas São Paulo, no final do trecho da primeira leitura da carta de São Paulo aos Romanos, São Paulo vai dizer assim, que nós aderimos a esta justificação, a esta salvação pela fé. Olha só, o que é que São Paulo está querendo dizer com isso? Se nós fomos salvos pela bondade, pela graça, pelo sangue de Jesus, nós devemos dar uma resposta para Deus. E esta resposta que nós damos para Deus é através da nossa fé, é através da nossa vivência, é ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. E meus irmãos, celebrando este 5º dia do cerco de Jericó, nós somos chamados a refletir sobre o perdão. Olha só, quando a palavra de Deus nos pede para perdoar, aí parece que aperta o nosso calo, né? Porque todos nós temos algo no nosso coração que nós precisamos entregar para Deus. Um bom cristão, alguém que quer ter o seu pedido atendido por Deus nesse cerco de Jericó, ou nas suas orações pessoais, deve estar disposto a perdoar. Não há outro caminho. O próprio Cristo vai resumir os mandamentos em 2: amar a Deus e amar ao próximo. E olha, nós podemos dizer que no nosso DNA, quando Deus nos fez, quando Deus criou o homem e a mulher, Deus colocou no nosso coração esta capacidade de amar. E nós muitas vezes batemos a cabeça porque nós não reconhecemos este grande dom que Deus nos deu. Quantas pessoas que dizem assim: olha, fulano, Mariazinha, o José, aquele que fez aquilo comigo, jamais eu vou perdoar. Eu perdoo. Outros vão dizer assim: graças a Deus, Padre Zé Martins, aqui em Maracaí não, mas lá na Filadélfia isso acontece, né? Lá na Filadélfia isso acontece, né? Fulano, eu até perdoo, mas eu não quero contato. Fulano, eu até perdoo, mas eu não quero conversar. E meus irmãos, botemos a nossa consciência diante da palavra de Deus. Será que este é o perdão? Será que este é o amor fraterno que Deus, que Jesus veio pregar neste mundo? Será que é isso que Deus está pedindo para nós? Nós estamos vivendo em um tempo de uma grande incoerência. Na terra que Jesus pisou, que nós chamamos de santa, está tendo uma guerra. Olha só, olha que incoerência, olha a insensibilidade do mundo, olha a insensibilidade dos cristãos que estão promovendo a guerra. E quando nós agimos assim numa escala menor, nós também estamos travando guerra contra os nossos irmãos, e mais, estamos travando guerra contra o próprio Deus, porque nós estamos indo contra o plano original de Deus para nós. Este coração que pulsa dentro de nós, este coração de carne, ele foi feito para
amar. E olha, a ciência vai comprovar isso. Nós sabemos disso. Quando nós não amamos, nós adoecemos. Adoecemos. Quantas pessoas que carregam durante a vida fardos pesados, né? Carregam assim cruzes enormes, porque não querem se desfazer, não querem perdoar, não querem amar, e por isso adoecem fisicamente e pior, espiritualmente. Espiritualmente. Porque o nosso coração vai endurecendo. Nós vamos nos afastando de Deus. Nós vamos nos sentindo incapazes diante de Deus. Quantas vezes nós agimos assim? Nós nos sentimos incapazes. Nós achamos que o outro tem uma fé maior. Nós achamos que Deus não escuta a nossa oração. Deus escuta a oração de todos, mas a minha Ele não escuta. Por quê? Porque o meu coração está fechado. Porque eu não me abro à graça de Deus. Eu não aceito dar este passo na fé que vai dizer a primeira leitura de hoje. E nós que estamos participando deste cerco de Jericó, nós devemos sair, meus irmãos, desta semana, deste grande retiro, de um modo diferente. Ou nós vamos sair deste retiro, deste 5º dia, do 6º dia, do 7º dia, do modo como nós entramos. Às vezes, você veio aqui pedindo a Deus uma graça assim extraordinária. Quantos de nós agimos assim? Pedimos a Deus uma graça extraordinária. Senhor, né? Cura tal vício. Senhor, age deste modo. Senhor, me dá um emprego. Senhor, me dá... Nós pedimos a Deus tantas coisas materiais e nos esquecemos dos bens espirituais. E talvez o grande bem, o grande dom, a grande graça, a grande libertação, a grande muralha que nós devemos derrubar nesta semana, neste retiro, neste cerco de Jericó, talvez seja a muralha do meu coração. E olha, esta muralha muitas vezes é mais difícil do que a muralha de tijolo, do que a muralha de cimento. Quantas vezes, né? Então nós devemos colocar o nosso coração, a nossa vida diante de Deus e perguntar a Deus, nesse 5º dia, né, que nós somos chamados a refletir sobre o perdão. O que é que eu preciso perdoar? O que é que eu preciso me libertar? E meus irmãos, o caminho de santidade, eu não poderia passar por aqui sem falar. O caminho de santidade proposto por Santa Teresinha, que inclusive esta comunidade ama tanto, que inclusive esta comunidade está construindo um santuário. Olha, isso é sinal de Deus. Isto é sinal de Deus. Construir numa cidade um santuário em honra a Santa Teresinha, isso é um sinal de Deus, de que nós devemos seguir os caminhos de Teresinha. E qual é o caminho de Santa Teresinha? Não é as grandes coisas, mas é o caminho do amor. Meus irmãos, o caminho de santidade de Santa Teresinha é o caminho do amor. Às vezes no nosso tempo, por conta de tantas coisas que nós vemos acontecer, nós passamos a desacreditar na santidade. E a igreja, ela tem nos lembrado de que a santidade é possível. Santa Teresinha, ela foi santa no contexto em que ela vivia, com as pessoas em que ela vivia, na época em que ela vivia. E se nós queremos ir para o céu, nós devemos ser santos hoje, no contexto em que nós vivemos, com as pessoas em que nós convivemos, com as cruzes, com as situações que nos assolam. E o caminho de Santa Teresinha é justamente o caminho do amor. E olha só que sacada fantástica de Santa Teresinha. Por que o amor? Existem santos que têm caminhos tão mais longos, tão mais difíceis. A própria Santa Teresinha vai dizer isso, que ela prefere se comportar diante de Deus como um passarinho sem penugem, vai dizer Santa Teresinha. Porque ela não é como as grandes águias, como os grandes santos, que conseguem assim fazer grandes voos. Não, ela quer apenas ser dependente da graça de Deus. Por que que ela escolheu o caminho do amor,
o caminho do perdão, o caminho da misericórdia. Por quê? Porque quando nós amamos, nós nos tornamos semelhantes a Deus. E o que é a santidade, senão esta busca por nos tornarmos semelhantes a Deus? Tem aquela música muito bonita do Padre Zezinho que vai dizer assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus, viver como Jesus viveu. E quando nós olhamos lá no início do Evangelho, ou melhor, quando nós olhamos para o Evangelho de São João, São João vai ser muito claro nas suas palavras. Ele vai dizer assim lá no Evangelho: Deus é amor. Olha só, de tantas coisas que São João poderia definir a Deus, ele vai dizer que Deus é amor. E quando nós amamos, quando nós perdoamos, quando nós damos o primeiro passo para a reconciliação, quando nós nos colocamos abertos para os nossos irmãos, nós estamos amando. Nós estamos fazendo crescer em nós essa virtude que São João vai definir como o próprio Deus. E olha, São Paulo, em uma das suas cartas, São Paulo vai dizer assim: nós temos 3 virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. E no céu, a única virtude que vai permanecer vai ser a caridade, que é o amor. Por quê? A caridade nos torna semelhantes a Deus. E quem ama se torna semelhante a Deus. Quem ama escolheu o caminho da santidade. Quem ama se torna santo. Por isso, meus irmãos, nesse 5º dia do cerco de Jericó, que nós não sejamos insensíveis, como foi os fariseus, que estavam no templo, assim como nós estamos hoje, que ouviram a palavra de Deus proclamada muitas vezes, assim como nós a proclamamos hoje, que ofereceram a Deus vários sacrifícios de expiação, de holocausto, assim como nós, no pão e no vinho consagrado, iremos oferecer um sacrifício do corpo e do sangue de Jesus, mas eram insensíveis. Que nós não sejamos assim, que nós correspondamos de modo positivo ao apelo de Deus nessa noite. Se as pessoas lá fora, e as pessoas pensam assim, que perdoar, que amar, é se tornar tonto, é ser bobo, é ser ridículo, que nós então sejamos ridículos, porque o caminho para o céu não é outro senão o caminho do amor. Convido você a baixar um pouco a sua cabeça, a colocar a mão no seu coração, e nós vamos fazer agora um momento de oração, ouvindo esse evangelho que foi para nós proclamado, essa palavra de Deus que caiu no nosso coração, o nosso coração que é esta terra boa. Nenhum coração, nenhuma alma foi feita para ser um terreno pedregoso, nenhum coração foi feito para ser um terreno espinhoso. E quantas vezes nós não cuidamos da terra do nosso coração? Quantas vezes nós fazemos do nosso coração, que foi feito para amar, esse terreno duro, infértil. E nesta noite, nesse 5º dia do cerco de Jericó, nós queremos pedir a Deus que nos dê um coração igual ao dele. Olha, nós devemos ser audaciosos na nossa oração. O próprio Jesus vai dizer assim: pedi e recebereis, batei e vos será aberta, procurai e encontrareis. E nós queremos ser audaciosos, nós queremos pedir para Deus um coração que saiba amar, que saiba perdoar, que saiba ser misericordioso. Traga na sua mente, no seu coração agora, aquela pessoa que precisa ser perdoada, aquela pessoa que você precisa se reconciliar, e precisa ser agora, não dá para ser depois. Precisa ser durante esse cerco de Jericó, para que no 7º dia, quando a muralha for derrubada, também a muralha espiritual, a muralha do seu coração,
a muralha da falta de perdão seja derrubada. Às vezes, nós pedimos para Deus algo, mas a nossa visão ela é um pouco limitada, nós só conseguimos olhar o agora. Malemar, nós olhamos um passo na nossa frente, mas o olhar de Deus, ele vai longe. O olhar de Deus, ele ultrapassa o tempo e o espaço. E enquanto nós pedimos algo para Deus, Ele irá nos dar muito mais, além do que nós pensamos, do que nós imaginamos, do que nós desejamos. Rezemos. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Transformar meu coração. Pode ser mais forte. Jesus. Jesus. Manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio e sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar. Transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Para a gente encerrar esse momento de oração, a graça que nós já recebemos de acolher essas palavras, de dar o primeiro passo para o perdão, de procurar um coração igual ao de Jesus. Vamos ficar todos em pé. Para a gente encerrar esse momento, só as vozes. Nós vamos cantar mais uma vez esse refrão. Vamos lá? Com a nossa alma, agradecendo a Deus. As vozes. Manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Santa Teresinha do Menino Jesus, Rogai por nós. Nossa Senhora do Patrocínio, Rogai por nós. Como é bom rezar, não é?